O segurança no portão avisou pelo rádio que havia uma situação urgente. Olhei pela janela do meu escritório em casa e vi uma Mercedes-Benz blindada vermelha frear bruscamente na minha entrada circular, a pintura personalizada brilhando sobre o sol da tarde. À frente estava Carolina Martins, a nova esposa do meu ex-marido, segurando uma pasta de couro como se fosse uma espada samurai, prestes a cortar minha paciência. Dei um gole lento no meu chá, importado de uma pequena plantação que eu mesma havia comprado na primavera passada. Porque sim, eu me dou esses luxos. Aos 45 anos, aprendi que paciência é a arma mais letal de qualquer arsenal. Nesse momento, Dona Cida, minha governanta, entrou esbaforida. Aquela mulher está exigindo entrada, senhora. Diz que tem documentos. Deixa entrar, respondi com calma, fechando o laptop onde analisava propostas para 3 novos empreendimentos de luxo. E, por favor, grave tudo no seu celular. O salto de Carolina ecoava agressivo pelo meu saguão de mármore, como se cada batida fosse um desafio. Admito, a mulher era bonita, pernas longas, rosto perfeito, daqueles que custam caro no consultório do cirurgião plástico. Era exatamente o tipo de mulher por quem meu ex, Ricardo, me trocou depois de 20 anos de casamento. Você precisa arrumar suas coisas, anunciou, sem se preocupar com gentilezas. A empresa do papai comprou esta propriedade e vai demolir tudo para construir algo mais elegante. Deu aquele sorriso de batom vermelho digno de vilã de novela e completou: embora eu duvide que você entenda muito de elegância. Olhei para o meu vestido preto simples, que fazia contraste com o figurino de grife dela, sorri de leve e apontei para as cadeiras antigas que eu havia adquirido em um antiquário exclusivo. Sente-se, por favor. Aceita um chá? Não tenho tempo para chá da tarde, zombou, jogando a pasta na minha mesa. Aqui estão os papéis de despejo. Você tem 48 horas. Nem precisa abrir. Interessante, respondi, sem pressa. E a empresa do seu pai seria a Alvorada Empreendimentos Imobiliários? Ela assentiu com orgulho. Isso mesmo. Papai comprou o condomínio inteiro. Disse que estava mal administrado. Revirei os olhos mentalmente. Aquela decoração que ela desprezava já tinha sido destaque na revista Wish Casa. E o tal papai não era ninguém menos que Daniel Silveira, dono do grupo Silveira Investimentos. Esta sua casinha nem se compara ao que vamos erguer aqui, ela debochou. Sorri, lembrando da reunião desesperada que Daniel tentou marcar comigo no mês passado. Ele mal sabia quem era o verdadeiro dono da Mundial Desenvolvimento Urbano, a empresa que silenciosamente vinha comprando os imóveis mais caros do país. Seu pai sabe que você está aqui? Perguntei em tom baixo. Papai me deixa cuidar de tudo agora, e minha primeira missão é me livrar da ex-mulher ressentida do meu marido. Ricardo já me contou como você implora para ficar com esta casa, patético. Respirei fundo. Homens como Ricardo e Daniel sempre acharam que mulheres existiam apenas para comitês de caridade ou compras no shopping. Nunca perceberam os negócios que aconteciam durante os tais almoços beneficentes. E quais são esses planos de reforma? Perguntei, ganhando tempo enquanto via Dona Cida filmando discretamente atrás de um vaso. Vamos demolir essas mansões ultrapassadas e construir casas modernas, para gente que realmente combina com luxo. Ela riu com desdém. Já falei para Ricardo que é constrangedor ter você aqui, como se fosse uma ex esquecida num canto. Meu celular vibrou. Uma mensagem do meu diretor financeiro sobre a última proposta do Silveira. Contive o riso. E você tem certeza de que seu pai é dono desta propriedade? Claro, o negócio foi fechado semana passada. A Alvorada é dona de tudo, as casas, o campo de golfe, o clube, então faça logo as malas antes que eu chame a segurança. Isso seria curioso, murmurei, já que sou eu quem assina os contra-cheques. Ela piscou, confusa. Como é?
A Alvorada realmente fez uma oferta, confirmei, mas foi negada. Você está mentindo, retrucou, mas a insegurança já estava na voz. Abaixei o tom. Seu pai está tentando marcar reunião com o dono da Mundial Desenvolvimento Urbano há meses. Os olhos perfeitamente maquiados de Carolina se arregalaram. Mas esse é o verdadeiro dono deste condomínio? Sim. Virei meu laptop e mostrei uma pilha de propostas em andamento, inclusive a última oferta do papai dela, que era até ambiciosa, mas completamente inadequada. A pasta caiu de suas mãos e os papéis se espalharam pela mesa. Isso não pode ser. Você é só uma dona de casa. Foi o que Ricardo sempre disse. Sorri. O que Ricardo sabia nunca foi muito. Alisei meu vestido simples e perguntei: gostaria de ver os documentos do imóvel? Preciso ligar para meu pai. As mãos dela tremiam enquanto tentava discar no celular. Ótima ideia! Só não esqueça de contar a ele que entrou aqui querendo ameaçar justamente o dono do empreendimento mais desejado do momento. Aposto que ele vai adorar a notícia. O sangue sumiu do rosto dela. Por favor, não conte pro papai. E por que eu faria isso? Respondi dando outro gole no chá. Ver você tentando me despejar da minha própria casa foi a melhor comédia que assisti essa semana. Ah, e falando nisso, sua Mercedes vermelha está estacionada em área proibida. Eu odeio ter que mandar rebocar carro dos outros. Ela deu 2 passos para trás, tropeçando nos saltos de grife. Isso ainda não acabou. Na verdade, acabou sim, mas fique tranquila, pode pedir para o seu pai me ligar diretamente. Acho que ele ainda tem o número do meu escritório. Sorri e concluí. Ah, Carolina, da próxima vez que tentar despejar alguém, garanta primeiro que o imóvel realmente pertence a você. Coisa básica do ramo imobiliário. Observei pela janela enquanto ela se afastava apressada, já discando como louca. Dona Cida surgiu ao meu lado com mais uma xícara de chá fresco. Quer que eu envie a gravação para o seu advogado, senhora? Por favor, e também ligue para o síndico. Acho que está na hora de revisar a conformidade de todos os moradores, principalmente dos Silveiras. Meu celular vibrou outra vez. Número de Daniel Silveira. Deixei cair direto na caixa postal, imaginando o desespero dele ao ouvir da própria filha quem realmente era a dona da casa que ela tentou tomar. Mas aquilo era só o aquecimento. Eu não tinha construído um império mostrando todas as cartas logo no início. Peguei o telefone e liguei para meu advogado. Dr. Marcelo Cunha, lembra daquela estratégia de aquisição hostil que discutimos sobre a Alvorada Empreendimentos Imobiliários? Pois é, acho que está na hora de acelerar o cronograma. Na manhã seguinte, minha equipe de segurança me informou sobre 3 ligações insistentes de Daniel Silveira. Ignorei todas, preferindo focar na conferência imobiliária em que eu seria a palestrante surpresa na semana seguinte, a mesma em que ele planejava anunciar a tal aquisição dos meus imóveis. Paula, minha assistente, passou apressada pela porta. Senhora, o senhor Silveira e a filha dele estão no portão. Ele não aceita um não como resposta. Abri o vídeo de segurança no laptop. A Mercedes-Benz blindada de Daniel estava parada na entrada. No banco do passageiro, Carolina parecia bem menos elegante do que no dia anterior. Deixem entrar, autorizei, mas escoltem os 2 direto até o meu escritório. Mudei de tela e iniciei uma chamada de Zoom com a diretoria. Senhoras e senhores, acredito que estamos prestes a ter um entretenimento inesperado. Poucos minutos depois, Daniel Silveira entrou no meu escritório como um touro nervoso, o terno caríssimo mal escondendo o pânico. Carolina vinha atrás, de cabeça baixa, sem coragem de me encarar. Senhora Andrade? Começou, mas congelou ao ver todos os membros do conselho na tela. Precisamos conversar em particular. E por quê? Respondi séria. Acho que o conselho ficaria bem interessado em ouvir sobre a tentativa da sua filha de confiscar um imóvel que nunca foi dela. Fiz um gesto e pedi que se sentassem.
Isso foi só um mal-entendido. Daniel puxou o colarinho nervoso. A Carolina exagerou. Exagerou? Interrompi. Ela não percebeu que estava ameaçando justamente a dona da Mundial Desenvolvimento Urbano? A sala ficou em silêncio. Interessante, continuei. Especialmente porque o senhor vem tentando parceria conosco há meses. Ele me olhou de cima a baixo, analisando meu vestido simples e a decoração discreta. O boato era que o dono da Mundial era um homem. Que decepção, não é? Completei com ironia. Um homem jamais cometeria o erro de me subestimar desse jeito. Na tela, várias conselheiras sorriram. Eram mulheres que, como eu, já tinham sido desacreditadas por homens como Daniel. Mas podemos resolver isso. Ele se apressou. Uma fusão entre a Alvorada e a Mundial. Abri no laptop as demonstrações financeiras do Grupo Silveira Investimentos. Uma fusão? Sua empresa está endividada até o pescoço, Daniel. Esses anúncios grandiosos de aquisição não passam de ilusão para enganar investidores. Carolina levantou a cabeça, assustada. Papai, do que ela está falando? Continuei. Essa sua tentativa de tomar meus imóveis foi uma jogada desesperada para segurar financiamento antes que os credores batessem à sua porta. Ele gaguejou qualquer coisa, mas o olhar culpado dizia tudo. O que seu pai anda fazendo, Carolina, é um jogo de fachada. Anuncia negócios que nem estão fechados só para atrair dinheiro para o próximo. Mas está tudo desmoronando, não é, Daniel? Ele se afundou na cadeira. Como você descobriu? Venho acompanhando seus passos há meses. Expansão agressiva, preços inflados, financiamentos misteriosos que nunca se concretizaram. Sinceramente, Daniel, você achou mesmo que eu deixaria você chegar perto das minhas propriedades sem investigar primeiro? Fechei o laptop. Então, uma parceria. Ele respirou fundo, quase implorando. Podemos consertar isso. Na verdade, eu interrompi porque eu tinha outra carta na manga. Deslizei um documento sobre a mesa como quem mostra o coringa no truco. Esta é uma oferta para comprar as propriedades da Alvorada Empreendimentos Imobiliários. O preço é justo, considerando o peso da dívida de vocês. Ele pegou o papel e franziu o rosto ao ler. Isso é um assalto. Assalto? Dei um sorriso de canto. É generoso se considerar que eu poderia esperar uns 2 meses até sua empresa falir e comprá-la por centavos de reais. Considere como um prêmio por resolver seu problema rapidamente. Que problema? Perguntou Carolina Martins, com aquele tom de indignação disfarçada. Sua residência na minha comunidade, por exemplo? Os termos da compra incluem a desocupação imediata de todos os imóveis da Alvorada, inclusive a casa do seu pai. Ela engasgou. Mas essa é a nossa casa? Como se essa aqui fosse a minha. Retruquei, arqueando a sobrancelha. Perguntei com educação antes de vocês tentarem me despejar. Daniel Silveira agarrou os braços da cadeira, vermelho. Você não pode fazer isso. Eu já estou fazendo. Apontei para a tela. O conselho aprovou a aquisição, os credores aceitaram os termos, só falta a sua assinatura, a não ser que prefira a falência. Papai! A voz de Carolina tremia. E o meu casamento no mês que vem? E os comunicados à imprensa? Abri outro documento na tela. Sobre isso, dado que a Alvorada andou maquiando os ativos, vamos precisar emitir uma correção, especialmente sobre aquelas alegações fajutas de propriedade do condomínio. Ah, e se prepare, porque quando a revista Wish Casa publicar, a coisa vai ficar feia. Daniel ficou branco, mas não tanto quanto a filha, que desatou a chorar. O rímel já escorria como se fosse tinta guache num dia de calor em São Paulo. A culpa é toda do Ricardo, ela soluçava. Ele disse que eu não passava de um divórcio triste, vivendo de pensão. Olhei o relógio. Falando nele, neste momento ele deve estar recebendo umas notícias nada agradáveis. Meu celular vibrou. Era a mensagem do Dr. Marcelo Cunha, meu advogado. Sorri. Parece que seu marido acabou de descobrir que o cargo dele no Grupo Silveira Investimentos foi cortado na reestruturação. E, detalhe, porque a empresa do sogro dele acabou de ser adquirida. Você planejou tudo isso, acusou Daniel, batendo a mão na mesa.
Deixou a Carolina se expor só para nos pegar. Não, Daniel, vocês se enforcaram sozinhos. Eu só entreguei a corda. Empurrei uma caneta para frente. Agora, vamos assinar sua rendição? Durante a hora seguinte, observei Daniel Silveira assinar a renúncia do Império em ruínas. Cada assinatura parecia acrescentar 10 anos nas costas dele. Enquanto isso, Carolina oscilava entre lágrimas e mensagens furiosas para Ricardo, que não atendia, claro. A segurança já se preparava para escoltá-los para fora quando o levantei a mão. Mais uma coisa. Entreguei a Carolina um cartão. Contato da minha primeira mentora imobiliária. Ela é fera em ajudar mulheres jovens a construir carreiras de verdade nesse setor. Ela me olhou surpresa. Depois do que eu fiz, por que me ajudaria? Porque 20 anos atrás eu também fui subestimada, igual a você. A diferença é que escolhi provar que estavam errados com trabalho duro, não com aliança no dedo. Ela encarou o cartão por alguns segundos antes de guardá-lo na bolsa. Quando saíram, os membros do conselho começaram a aplaudir. Muito bem conduzido, nossa presidente sorriu. Mas suspeito que isso não é o fim da história. Não mesmo. Pensei em Ricardo e nos outros dominós que ainda iam cair. Isso é só o começo da lição. O celular vibrou novamente. Ricardo finalmente estava percebendo que o castelo de cartas dele estava desmoronando. Ignorei a ligação e abri a agenda. Conferência imobiliária na próxima semana. Chegou a hora de preparar meu discurso principal. Afinal, eu tinha uma história e tanto para contar sobre os perigos de subestimar mulheres nos negócios. O salão da conferência ficou em silêncio quando subi ao palco. Na primeira fila, Daniel Silveira estava pálido, enquanto Ricardo se remexia feito aluno que não estudou para a prova. E Carolina? Nem sinal. Ao que tudo indicava, tinha voado para a Europa depois que os tabloides flagraram Ricardo saindo da mansão. Sucesso no mercado imobiliário não é só sobre imóveis. É sobre enxergar valor onde os outros só veem tijolos. Como quando confundem um simples vestido preto com fraqueza ou presumem que uma mulher em um almoço beneficente não pode estar construindo um império. Murmúrios percorreram a plateia à medida que o reconhecimento surgia. Cliquei no primeiro slide. Uma foto do aviso de despejo que Carolina Martins tentou me entregar. Na semana anterior, uma jovem tinha tentado me expulsar da minha própria casa. Sorri e uma risada esparsa percorreu a sala. Ela presumiu, como muitos fazem, que uma mulher divorciada na casa dos 40 devia estar morando em Paulista. Essa suposição custou caro à empresa do pai dela. Daniel Silveira olhava para os sapatos, enquanto Ricardo me fuzilava com o olhar. Continuei, apreciando o desconforto deles. Mas esta não é uma história sobre vingança. É sobre os erros custosos que cometemos quando deixamos o preconceito cegar nossa visão para oportunidades. Cliquei no próximo slide. Portfólio do Mundial Desenvolvimento Urbano. Enquanto algumas empresas anunciavam aquisições imaginárias, nós construíamos discretamente o maior portfólio residencial de luxo em 3 estados. Os números falavam por si só. As pessoas ficaram boquiabertas ao perceber o quanto eu controlava. Hoje, anuncio a expansão do Mundial para imóveis comerciais. Fiz uma pausa dramática, começando pela aquisição completa da Alvorada Empreendimentos Imobiliários e suas subsidiárias. Daniel Silveira se levantou abruptamente, indo em direção à saída. Ricardo começou a me seguir, mas minhas próximas palavras o paralisaram no meio do caminho. E, como parte da nossa reestruturação, estamos lançando um programa de mentoria para mulheres no desenvolvimento imobiliário. Sorri diretamente para Ricardo. Talento não se importa com gênero ou idade, algo que ele nunca entendeu direito durante nossos 20 anos juntos. A plateia explodiu em aplausos quando Ricardo finalmente saiu da sala. Encerrei o discurso com o anúncio de 3 novos empreendimentos de luxo,
e, em seguida, entrei na coxia, onde minha equipe me aguardava. Doutor Andrade, minha assistente Paula me passou um telefone. Carolina Martins está na linha 1. Ela quer falar sobre o programa de mentoria. Atendi, surpresa com a genuína humildade na voz dela. Passei 2 semanas pensando no que você disse. Quero aprender da maneira certa desta vez. Esteja no meu escritório na segunda-feira, às 7 em ponto, disse a ela. E por favor, deixe a Ferrari em casa. Você começará no escritório de locação, aprendendo do zero. Obrigada, respondeu suavemente. E me desculpe pelo que aconteceu antes. Depois de desligar, conferi minhas mensagens. Ricardo finalmente descobriu que eu era a dona do apartamento da empresa dele o tempo todo. O aviso de despejo tinha sido entregue. Meu advogado enviou os documentos finais da aquisição da Alvorada. Daniel Silveira assinou tudo. Ele se aposentou antecipadamente. Certifiquem-se de incluir cláusula de não concorrência. Instruí. E Ricardo, seu paraquedas dourado acabou de virar chumbo. O conselho aprovou anulando seu contrato por violações éticas. Assenti, juntei minhas coisas e saí. Lá fora, meu motorista aguardava com um sedã de luxo discreto. Nada de Ferrari ou Mercedes blindada, do tipo que sugere sucesso sem gritar desespero. Ao sairmos do centro de convenções, vi Ricardo discutindo com um manobrista sobre seu carro recuperado. Daniel Silveira estava por perto, parecendo perdido sem o crachá da empresa. Deveríamos oferecer uma carona a eles? Perguntou meu motorista com um sorriso irônico. Não. Recostei-me, conferindo meus e-mails sobre a próxima aquisição. Acho que os dois precisam aprender o valor de caminhar. Meu celular vibrou. Mensagem de Carolina Martins. Obrigada pela segunda chance, não vou desperdiçá-la. Talvez essa tenha sido a melhor vingança. Não apenas vencer, mas ensinar a próxima geração de mulheres a prosperar nos próprios termos. Afinal, o sucesso é a resposta mais afiada para quem subestima. Abri minha agenda para segunda-feira. 7 da manhã, início da verdadeira educação de Carolina. Às vezes a maior vitória não está em destruir inimigos, mas em transformá-los em aliados. Esta história nos mostra que subestimar alguém com base em gênero, idade ou aparência pode custar caro, e não apenas financeiramente. Lígia Monteiro demonstra que paciência, inteligência e conhecimento profundo do próprio setor são armas poderosas que superam impulsos, preconceitos e arrogância. Ao transformar o jogo a seu favor, ela prova que o sucesso não se mede por demonstrações externas de poder, mas pela capacidade de planejar, agir estrategicamente e, sobretudo, de ensinar e inspirar a próxima geração. A narrativa também nos lembra que cada escolha, cada ação e cada subestimação tem consequências, muitas vezes invisíveis, que podem mudar completamente o destino de indivíduos e empresas. A grande lição da história é que conhecimento e estratégia valem mais do que força, títulos ou influência familiar. Lígia Monteiro nos ensina que não se trata apenas de vencer, mas de conduzir com inteligência, ética e visão de longo prazo. Subestimar as capacidades de alguém, seja por preconceito ou arrogância, pode resultar em derrotas inesperadas. O poder real não está em controlar, mas em transformar situações adversas em oportunidades de crescimento próprio e alheio. A história também reforça a importância da mentoria e da transmissão de conhecimento, mostrando que o verdadeiro sucesso é compartilhado, preparando outros para conquistar seus próprios caminhos e resistir aos desafios do mundo corporativo e pessoal, incluindo a própria Carolina Martins, que teve a chance de aprender com a mestra do setor.